Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui do nosso canal. Nessa oportunidade, estaremos trazendo para vocês uma tabela com os prazos de vencimento de entrega das declarações e documentos referentes às obrigações acessórias fiscais e tributárias que todas as empresas devem prestar mensalmente e até anualmente ao fisco, dando ênfase aos prazos para as empresas do Simples Nacional e principalmente para os MEIs, que são os micros empreendedores individuais, que devem, nesse mês, prestar contas dos seus rendimentos à Receita Federal. Então nos acompanhe até o final para ver quais são essas obrigações, os prazos, quais as empresas, ou seja, e quem tem a obrigação de apresentar a documentação. Sou José Marta Pietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos então apresentar o cronograma, ou seja, a tabela das obrigações acessórias e das declarações fiscais a serem entregues à Receita Federal em maio de 2025. Então nós temos aqui a data da entrega, quais as declarações demonstrativas e documentos que devem ser entregues, qual o período de apuração, ou seja, qual o período base do conteúdo a ser apresentado e quem deve cumprir as devidas exigências. Antes de apresentar o cronograma completo, vamos chamar a atenção para duas datas que são muito importantes, uma vez que dizem respeito ao maior número de empresas registradas no país, que são as empresas enquadradas no regime do Simples Nacional e também como microempreendedor individual. Então, no dia 20 de maio, deve ser cumprida a obrigação de entrega da PG-DASD, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, com os dados referentes ao mês de abril de 2025, que devem ser entregues por todas as empresas optantes pelo Simples Nacional. E até o dia 30 de maio deve ser encaminhado à Receita a DSN-CIMEI, que seria a declaração anual do Simples Nacional para o microempreendedor individual, com os dados referentes ao ano calendário de 2024. Essa obrigação é exigida para todos os microempreendedores individuais, ou seja, para os MEIs. Feitas essas duas observações, vamos agora ao cronograma completo. No dia 15 de maio, deve ser encaminhada a FD Contribuições, que corresponde à escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a Receita, com as informações relacionadas às contribuições para o PIS e PASEP e a COFINS das pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda, e também das informações relacionadas à contribuição previdenciária sobre a Receita das pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.556 de 2011. Para o correto envio, é importante consultar a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1252, de 1º de março de 2012. O período de apuração corresponde ao mês de março de 2025. Quem deve cumprir esta exigência? Todas as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do PIS/PASEP e da COFINS devem apresentar a FD Contribuições mensalmente, exceto nos seguintes casos: microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda da pessoa jurídica, desde que o somatório das contribuições devidas seja inferior a 10 mil mensais, empresas inativas, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, e empresas não inscritas no CNPJ até o mês anterior à efetivação do registro. Também no dia 15 deve ser entregue a FD Reinf, que seria a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Para tal, deve ser consultada a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2043, de 12 de agosto de 2022. O período de apuração é o mês de abril de 2025 e deve ser observada por empresas que prestam e contratam os serviços realizados mediante a cessão de mão de obra, pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, o adquirente de produto rural, associações esportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.
Empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos à associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. Pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do imposto de renda retido na fonte, por si ou como representante de terceiros. Também no dia 15 deve ser entregue o DCP, que é o demonstrativo do crédito presumido do IPI, cujo período de apuração é o trimestre de janeiro a março de 2025. Quem deve atender à obrigação? Pessoas jurídicas produtoras e exportadoras de produtos industrializados nacionais que apuram o crédito presumido de IPI, conforme a Lei nº 9.363 de 1996 e Lei nº 10.276 de 2001. No dia 20, como nós já vimos, deve ser entregue o PG-DSD, que é o programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, com os dados de abril de 2025. Isso se aplica a todas as empresas optantes pelo Simples Nacional. Também no dia 20, deve ser entregue a DIRB, que é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de natureza tributária. O período base de apuração é o mês de março de 2025. Quem deve fazer a entrega? Todas as pessoas jurídicas de direito privado, incluindo aquelas que são imunes ou isentas de impostos, exceto as optantes pelo Simples Nacional, a menos que recolham a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB. O dia 22 é o prazo de entrega para a DCTF-VEB, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. O período de apuração é o mês de abril de 2025. E quem deve enviar essa declaração? A obrigatoriedade da DCTF-VEB está prevista no artigo 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2005. São exemplos: pessoas jurídicas em geral de direito privado, contribuintes e pessoas físicas equiparadas à empresa, os consórcios e os órgãos de fiscalização de exercício profissional, entre outros. No dia 30, como também já foi observado, deve ser entregue a DSN-CIMEI, que seria a Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual. O período de apuração é o ano calendário de 2024. E essa exigência é para todos os microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs. Cabe ressaltar que esta obrigação é exigida para todo o microempreendedor que estava com seu CNPJ ativo em 2024, independente de ter tido movimentações ou tido rendimentos referentes às suas operações, ou seja, mesmo que zerada, a declaração deve ser entregue. Ainda no dia 30, deve ser entregue a DME, que é a Declaração de Operações Líquidas com Moeda em Espécie. O período de apuração é o mês de abril de 2025 e se aplica a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que no mês de referência tenham recebido valores em espécie cuja a soma seja igual ou superior a R$30 mil, ou o equivalente em outra moeda. E finalmente também, no dia 30 de maio, deve ser entregue a DOI, que é a Declaração sobre Operações Imobiliárias, com dados referentes ao mês de abril de 2025. Essa obrigação deve ser exercida pelos cartórios de ofício de notas, registro de imóveis e de títulos e documentos, com informações das operações imobiliárias realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas. Lembrando que este cronograma tem como fonte o site da Receita Federal. Trouxemos aqui nesta apresentação um cronograma contendo as datas de entregas das principais obrigações acessórias, fiscais e tributárias exigidas pela Receita Federal, que devem ser enviadas pelas empresas e, em alguns casos também, pelas pessoas físicas. Claro que boa parte dessas obrigações devem ser cumpridas pela contabilidade da empresa ou pelo escritório de contabilidade que presta serviço à mesma. Mas é importante que toda a empresa, ou seja, todo empresário, tenha conhecimento deste material para que também possa estar acompanhando se a sua contabilidade está cumprindo adequadamente as possíveis exigências tributárias e fiscais cobradas pela Receita Federal do Brasil, pois estando em dia com essas obrigações, estará se evitando multas e possíveis problemas futuros para a operação do seu negócio. Se essa informação foi útil e se você gostou dessa apresentação, já deixe aí seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.